Pode Tudo, onde você conhece a Cristo é Paz por quem realmente faz ela, de uma forma diferente, de uma forma que você nunca viu. E neste episódio nós contamos com a nossa pastora vice-presidente Eliane Marques. Olá, pastora! Olá, boa tarde, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vinda, é uma honra receber a senhora neste momento, nesse episódio, para a gente conhecer a nossa pastora por um outro lado. A gente conhece a mulher que prega, a mulher eloquente, a mulher que nos ensina, mas hoje a gente vai conhecer a senhora na sua essência, na essência que fez toda essa bagagem que a senhora nos traz no altar todos os domingos. Me sinto honrada, quero agradecer, né? Não existe pastora sem ovelhas. Não existe uma história se não existisse vocês, se não existisse Deus acima de nós. Então eu me sinto honrada por estar aqui e espero alcançar, né, a expectativa desse novo, né, e de mostrar às pessoas a Cristo em Paz, não só de nome, não só de técnica, não só de uma história escrita, mas falada e sentida. E vivida, né? Que é o que a gente vive todos os dias. E é o que a senhora sempre traz pra gente, que a igreja não é só as quatro paredes, é a nossa vida com Cristo. E pra gente começar, eu quero entender um pouquinho de quem é Eliane desde lá da infância, onde ela nasceu, como ela cresceu. A gente sabe que a senhora nasceu, né, em Taubaté, mas cresceu em Suzano. Então conta um pouquinho dessa primeira infância, como que foi o convívio com seus pais. Eu fui agraciada quando minha mãe, né, ficou gestante de mim. Meus pais já estavam no início do evangelho, já começaram a conhecer o que é Cristo, a transformação na vida deles, a história eclética, né, da transformação dos meus pais é uma história muito linda. Então a base que hoje, né, eu sou solidificada abaixo de Cristo, já vem de uma busca dos meus pais, um testemunho muito lindo de transformação de vida. E então eu já nasci, minha mãe já me abençoando no ventre da minha mãe, né? Então já existia uma expectativa de que era uma filha, né, separada, que o Senhor tinha um propósito na minha vida. E aí eu nasci, cresci, nasci em São Paulo, na cidade do Tatuapé, e fui criada ali em Suzano, né, nossa primeira casa, que foi ali na cidade de Suzano, especificamente no bairro Miguel Badra, Suzano, né, Badra Alto. E ali discorri a minha infância, a minha adolescência, a minha vida com Cristo já no chamado, né, de Deus na minha vida, e por aí vai. Então a gente pode dizer que a senhora é aquela pessoa privilegiada de ter conhecido Cristo desde o berço, né? Então a senhora já veio dessa estrutura. Já. E isso é muito bom, que é um legado que a senhora traz dos seus pais até hoje, né? Que a gente presencia e ouve falar tão maravilhosamente. E na infância a gente sabe que tem pessoas, né, que sempre nos trazem ali aquela proximidade, são amigos que a gente gosta de conviver, que gosta de se abrir, né? A gente recebeu aqui algumas informações das nossas fontes que a senhora tinha 3 amigas da infância, a Claudineia, a Márcia e a Cida. Eu queria saber o que elas representaram pra você nessa parte aí da infância. Ai, essa parte, hein, gente? Bom, a gente, mesmo nós tendo a nossa história eclética, a gente não deixa de ser humano, né? Então essa é a parte que me traz da minha infância, né? O brincar, o de ter alguém para te defender, né? Então a Claudineia é a minha prima. E a minha prima que era a minha defensora, né? Então eu me sentia protegida, né? Então podia, se alguém já faz alguma coisa, minha prima já estava lá. Então ela marcou muito a minha infância, estudamos juntas, né? Primeira série, segunda série. E a Márcia Leite, né? É o sobrenome dela. E a Márcia era aquela pessoa centrada. A Márcia era aquela amiga quieta, aquela amiga angelical, aquela amiga que acalmava tudo, aquele equilíbrio, né? Também amiga de escola. E a Cida, né? A Cida se tornou minha amiga por intermédio da Márcia, né? Que era amiga da Márcia. Então, como a gente andava junto, a Cida, então ela veio num pacote também de amigas, que foi uma convivência muito boa. Ecleticamente tem os adolescentes, né? Que a gente ali
passou um tempo junto, que é da igreja, né, dos meus pais. Então a gente tem ali o Hércules, tinha a Ruth, a gente tinha o pessoalzinho da igreja, né? Então assim, foi muito bacana nesse tempo também. Eu sempre estava envolvida em tudo, né? Porque era criança, era adolescente, se tivesse vaga nas senhoras eu estava lá, e o jovem, de tudo eu participava um pouquinho, né? Sempre envolvida no ambiente de igreja. E com essa turminha, e a senhora se lembra de alguma peripécia? Porque como a senhora disse, a gente tem o espiritual, mas a gente é carne também. E criança tem uma mente que a gente sabe que imagina coisas que a gente nem sonha. Tem alguma peripécia, alguma coisa que vocês aprontaram juntos? Ai, olha, a nossa, assim, super aprontamos, né? Porque era a época realmente que não existia o celular, né? Era uma época que a tecnologia a gente não tinha tanto acesso. Então, de fato, a gente viveu muita peraltagem, né? Porque vamos brincar de esconde-esconde, o esconde-esconde estava acabando, a mãe chamando, aí a gente escutava, não, pode contar de esconde-esconde, vamos ficar mais um pouquinho, né? Vou andar de bicicleta, pegar a bicicleta emprestada, a bicicleta escondida do meu pai. No nosso tempo, a bicicleta era aquela que andava no meio do quadro, porque não tinha bicicleta, né? Assim, então ele andava no meio do quadro, era tempo de soltar a capucheta, ah, meu Deus, apaga isso, não fala isso, é isso, né? Então foi muito bacana. Um tempo também que eu vivi muito com a minha irmã, a gente teve muito essa ligação de acertos e erros, de artes, né, da minha irmã mais velha, a pastora Cristiane, né, e a gente teve muito isso. Foi muito bom lembrar. Se eu começar a falar aqui da peraltagem, não vai parar. Isso que é importante, eram as brincadeiras saudáveis. Não era ninguém tentando prejudicar o outro, não era o bullying que a gente escuta tanto falar, era coisas saudáveis. Era uma levado ali, mas era muito de brincar, de, né, trazer aquele ambiente mesmo de criança. Eu acredito que até pro bullying, na época, hoje eu falo para as minhas netas, né, ou quando eu vou aconselhar alguém da igreja nessa faixa etária, né, de pré-adolescência, e que hoje eles sofrem mais com isso, né, porque o conhecimento traz coisas boas, mas traz coisas também que muitas pessoas eles não sabem lidar com o conhecimento que acabam tendo. Então, eu falo que na nossa época era bullying, chaleira, era tudo que podia, né? Falando assim, no modo mais leve, a gente sofria, assim, mas a estrutura da criação daquele tempo, né? A gente estava pronto para passar por qualquer coisa. E sempre os nossos pais lembrando que a base de toda a alegria permanente na nossa vida sempre foi em Cristo. Então, a gente já cresceu com essa construção de que a nossa base, a nossa solidificação, né, o estar em pé, firmado no Senhor, era firmado no Senhor. Então, mesmo com as brincadeiras, mas sempre tinha uma oportunidade de pôr Cristo, inculcar Cristo na nossa vida, para crescer e continuar com Ele na nossa vida, no nosso coração, centralizado em tudo que a gente for fazer. Então, o bullying já existia, né? De uma Só que forma a gente mais sabia levar, né? E criação, mudação de caráter também, né? Porque através de uma peraltice de criança você consegue ensinar e direcionar o que é o que não é, né? E hoje a gente tem muita falta disso, né? E quem era a pastora Eliane na escola? Pastora Eliane não, a Eliane na escola. A Eliane na escola tem uma marca que ela carrega e que, graças a Deus, por um lado é doloroso, por um lado é bom. O que eu carregava? Quem era a Eliane? A Eliane é uma pessoa bacana, mas porém com a marca de muita sinceridade. Hoje as pessoas falam que é muito sincerite, né? Então, assim, mas assim, desde aquela época, essa era a minha marca. Então, assim, eu gostava, brincava, a gente tinha o nosso momento, mas assim, quando ia expor uma opinião, né, esse lado sempre teve, tipo assim, não sei se a pessoa ia gostar ou não, mas essa marca eu carrego ela até hoje, e por dizer o que realmente eu via, né? Então, assim, não sou soberana, talvez hoje, com a idade que eu estou hoje, talvez eu precise até trabalhar mais isso, né, por causa até mesmo do sistema, conforme hoje as coisas acontecem, a solidificação de fé, a forma que as pessoas hoje foram treinadas para ouvir o que é real, né? Então, assim, de repente, hoje nem toda essa verdade, né? Que talvez eu tinha mais liberdade, até mesmo com dificuldade, porque hoje em dia você ganha mais pessoas
falando o que elas querem ouvir do que o que elas precisam ouvir. Então essa é a diferença. Quando você fala o que elas precisam ouvir, embora elas falem, fala, né? Você fala e às vezes você perde um amigo para sempre, ou às vezes você perde por momentos, por dias, por semanas, e depois volta, a aliança fica melhor da amizade, ou você corre o risco de perder. Então eu tenho essa dificuldade de viver, não entrando pro lado da falsidade, mas eu aprendi também que nem toda a verdade está pronta para ser dita no momento que a gente acha que deve ser. Então isso como pastora também hoje, né? Já não estou tão nova, não estou tão velha, mas também não estou tão nova, né? Mas é um trabalhar que eu estou tendo, né, na minha vida, buscando em todas as áreas mais conhecimento, porque a palavra de Deus fala em Oséias 6,3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então o conhecer, né, também traz a palavra, né, lá em Romanos, quando a palavra do Senhor ela nos ensina que a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta. Não é a verdade dos outros, né? Quando a gente fala em conhecer essa verdade, a gente tem um olhar para as pessoas, mas antes de olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para nós, enxergar a nossa própria verdade. Quem é a Eliane, a pastora, né? Quem é hoje essa pessoa que a cada dia, independente de eu ter nascido já com uma família conhecedora da palavra, me ensinando, isso não me abstém de procurar uma conversão em Cristo todos os dias na minha vida. Então, né? Nada que a gente já não conheça, que a nossa pastora sempre nos ensina, porque o viver em Cristo é um amadurecimento diário. Então, o que hoje pra mim tá certo, tá bom, amanhã talvez não vai mais se adequar, eu vou ter que melhorar aquilo. É uma melhora constante. Ela mostra pra gente que ela vem vivendo isso todos os dias. Que lá na adolescência ela era mais assim, mas hoje ela já aprendeu a se moldar. Só que também ela não pode perder a personalidade, né, pastora? Porque essa essência, a gente cresce com essa essência da senhora. Então isso é Deus trabalhando a forma que Ele trabalha, né? Eu acho maravilhoso esse decorrer, sou testemunha disso, mas isso é para outro episódio, não é para hoje. Será no próximo capítulo. Mas é o cumprir mesmo da palavra de Deus em tudo, né? E pastora, e agora vamos um pouquinho mais, chegando lá na adolescência. Nossas fontes também nos falaram que você não teve muito essa parte da adolescência. Essas fontes, hein? Coisa assim das meninas que, né, começa a ter aquela fase de querer se arrumar diferente, de tal. Como que foi essa transição? Antes da gente chegar no principal, vai essa pré-adolescência, vamos falar. Pré-adolescência, pois é. Até então era igreja, casa, escola, as brincadeiras do pique-esconde, passa-anel e vamos brincar de queimada, pular corda. E estava discorrendo eu tranquila nessa minha pré-adolescência, né? Feliz. Tinha as paquerinhas, tinha, né? Não era as paqueras, né? E uma coisa saudável também nessa época, né? E até que apareceu 14 anos. Antes da gente chegar nessa parte, só me conta uma curiosidade aqui. Essas amigas que a senhora citou lá da infância, elas também foram crescendo junto com a senhora. Não teve assim, vamos ali, ó, vai ter uma festinha lá na praça, vai ter um negocinho diferente lá. Nunca chegou esses convites pra senhora de conhecer um pouco? Porque a senhora viveu no ambiente de igreja desde sempre. Nunca veio um convite pra conhecer o externo, vamos dizer assim? Olha, eu não vivi muito esse lado. Até porque, que nem eu falei pra você, né? Não sou tão velha, mas também não sou tão nova, né? Então, assim, eu ainda peguei aquela fase que essa liberdade, que hoje virou uma libertinagem, né? Que se perdeu a direção. Hoje um pai e uma mãe não tem mais o direito de escolher o tempo, de ensinar os seus filhos a fase, né? Que os pais acreditavam que existem fases na vida dos filhos e que o que competia a eles ensinar era respeitar o espaço dos pais. Hoje houve uma invasão, né? Que o conhecimento hoje não está mais no controle. Se o pai quer que o filho fique sabendo de algo no tempo que o pai acha que o filho está preparado. Porque acho que a teoria, ela prepara muitas coisas lá fora. É um mundo visível e audível do que ouve dos outros ou do que vê de longe alguém. Mas eu acho que nada mais que um pai e uma mãe que te vê todo dia, que te pôs no mundo, que
realmente conhecem os seus passos, o seu jeito, o seu andar, o seu levantar, o seu falar, né? E isso foi invadido, essa área. Eu vejo hoje, eu tenho 4 netas, né? E eu vejo hoje isso como uma invasão. Hoje eles chegam na gente falando coisas que a gente... né? Então, assim, eu não tive... A gente já vivendo essa época, graças a Deus, desse tempo de um pouco mais conservado as liberdades, mas teve sim, né? Hoje assim, ó, que o convite para você errar, independente do tempo, século XXI, ou lá atrás, ou para frente, eu acredito que sempre vai ter algo te acusando para fazer coisa errada, né? Então, assim, eu acho que o meu pecado seria mais... Vamos cabular a aula hoje? Vamos mentir para a mãe hoje, que teve mais aula e não teve, né? Então, assim, das minhas amigas, embora também nós éramos de credo religioso diferenciado, mas por elas também serem católicas, mas a mãe também, né? A família sempre puxava, os passeios sempre eram mais com os pais, mais em família, não tinha muito negócio de baladinha, vamos curtir, né? Não tinha. E até a gente se preservava mais de amizades assim, não desprezava, mas já havia uma preservação de não se envolver muito. Então, eu não vou mentir, porque eu não sei te dizer essa experiência, de contar, né, de ter assim, essa experiência de balada ou de convite para sair fora do propósito. Naquela época, o que mais chamava mesmo era o pecado da mentira, vamos esconder da mãe, do pai, que aparentemente começa natural, mas tudo aquilo que você acaba dando ênfase muito a isso e acaba não colocando limite, né? Não, eu aprendi assim, porque estou fazendo fora do que eu aprendi. Realmente vira um caminho de ida sem volta, né? Ou às vezes a volta, mas volta muito marcada. E tudo tem uma consequência, né? Sim. Isso pode ser bem complicado. Às vezes a gente, nos tempos de hoje, sente bastante falta disso, né? Desse preservar, porque é o que a senhora falou no começo, o celular, ele traz muito conhecimento. Então não precisa ir lá para saber o que está acontecendo, então tá tudo ali na mão. Então hoje é muito complicado mesmo para administrar, e os pais também conseguiam ser mais presentes. Eu acho que isso faz toda a diferença também. Agora vamos chegar na parte da fofoca. Não é crente, mas a gente quer saber tudo o que aconteceu. Minha fonte também me contou que a sua festa de 15 anos foi feita pelo nosso pastor Arlindo. Pois na época, o irmão Arlindo. Era o irmão Arlindo. Como que foi isso? Então, a sua festa de 15 anos, que é aquele marco para uma menina, né? A nossa passagem, para a menina é a passagem. Já ser feita pelo que já estava, né? Condicionada ali a ser seu marido, não foi feita pelos seus pais. Como que foi essa experiência? Foi uma experiência muito doida. Imagina. Muito doida. Porque foi tudo assim, muito rápido, né? Eu com 14 anos, eu fui convidada a assumir um compromisso de namoro. Que até então, que não falei pra você, com 12, 13 anos, você acha que tá gostando de alguém, né? Fica aquela coisa, você veja bem, na minha época, era uma paz do Senhor, segurando um pouquinho mais na mão, ai, coração, ai, né? Já fazia plano de acho que tá apaixonado. Já estão morando juntos. Né? Acho que tá apaixonado. Então, tipo assim, quando de fato isso aconteceu, que eu fui procurada por uma pessoa, veio de outro ministério, eu morava no Miguel Badra, né? Miguel Badra Baixo, e eu morava no Miguel Badra Alto. Ou seria a antiga Rua 12, que num outro episódio, né? A gente conta essa história, que até então passou a ser o nome da rua da igreja que meu pai era pastor, que é a Igreja Unificados por Cristo, mas até então era conhecida a antiga Rua 12. E aí começou o irmão Arlindo, dirigente do louvor, né, da Igreja Assembleia de Deus dos Anciões, e aí ele começou, né, ir na nossa igreja e participar dos cultos de mocidade, né? Você vê que naquela época era tão bacana que a gente não tinha muito essa sacada de música internacional, essas coisas. Então, quando tinha os louvores mais bonitos, né? Aqueles louvores voltados para Deus, mas a gente falou assim, bom, cantava o louvor, vamos dedicação. Então, umas coisas assim bem... Eu gosto de lembrar isso hoje,
Porque eu acho assim que era uma coisa muito pura, uma coisa muito, muito sincera. Então, assim, talvez alguém que venha falar, nossa, que cafonice. Ó, cada um vive seu momento, né? E sabe, na realidade, o valor que tem isso para cada pessoa que passa o seu momento. E a estrutura que A estrutura. Né? Então, para mim, isso foi muito valoroso, esses momentos na minha vida. E aí, para encurtar o caminho, o irmão Arlindo chegou na igreja, ele, dirigente, sempre gostou de banda, né? Louvor. Se eu não me engano, o grupo que ele liderava chamava Mensagem Paz. E já tinha paz. Já. Mensagem Paz. Eu já estava lá trabalhando, né? Mister Paz, Mensagem Paz, Igreja Unificados, então... Nada por acaso. Não, já tinha algo assim mesmo, que uns sinais, tinha sinais. E aí, quando ele chegou, as irmãs da igreja, chegou um morenão aí, né, tal. E eu, na minha adolescência, 14 anos, me achava a pessoa menos indicada, né, nem tinha esse olhar desse compromisso, assim. E aí, tá bom, passou, né, foi passando os meses, e ali, depois ele passou a frequentar a nossa igreja, né, passou a ser membro da igreja. E aí, um dia especial, eu fui convidada, né, a ter esse relacionamento, porque o meu esposo hoje já me apreciava, já olhava, né, já tinha um olhar que nós podíamos ter uma experiência, né, uma história de amor ali que estava começando a construir pelos olhares. Mas conta pra gente, ele falou primeiro com a senhora ou primeiro com... Vou até beber uma aguinha. Seu pai, Pastor Espina, que imagino que esse nome já dava até um tremor, né? Nossa Deus, gente, Espina já fala espanhol, né? Já então, pensa assim. Espanhol, descendente de italiano, imagina. Então, assim, olha só, gente, que coisa, né? Não sei se você lembra do caderno de recordação, que antigamente existia o caderno de recordação, que tinha aquela chavinha, cadeadinho, e aí você dava para os amigos, né? Você escolhia as pessoas para lá escrever e falar sobre você, o que ela achava de você, da sua amizade. E aí eu percebi que alguns cultos a gente dava uma paz do Senhor, mas a mão já ficava um pouquinho a mais segurando a mão do outro. E aí eu já cri, será, gente? Será mesmo? Não é possibilidade? Não é? Logo eu! Né? E aí até que eu dei o caderno de recordação para ele escrever. Mas ele demorou muito para me entregar o caderno de recordação. Aí teve um dia que eu fiquei brava, né? Que eu quase não fico brava, né? Isso imagina. Aí eu peguei e falei assim, rapaz, irmão, tudo bem? Aí ele, tudo bem. Eu falei assim, viu? Eu queria saber se o irmão já escreveu no meu caderno de recordação, porque eu tô precisando ter mais pessoas para escrever. Aí ele segurou na minha mão e falou assim, calma, querida. Aí eu, já mudou a voz, né? Calma, querida. Aquele caderno não é para escrever assim de uma pessoa especial. A gente não se escreve assim da noite pro dia. Por isso que eu tô demorando para entregar. Eu falei, nossa, tem sinais de Deus aí. Né? Gente, e ela contando, pra quem conhece os dois, é o perfil exato. Ela chegar aí, cadê meu caderno? E ele, calma, que é essa? É incrível. É assim até hoje, né? É incrível. É assim até hoje. Então, aí eu, né, já calmei na hora, não, tudo bem. Não, é que sabe, é que minhas amigas estão pedindo, né, pra escrever e tal. Fica calma, eu vou entregar seu caderno, mas eu vou entregar do jeito que tem que ser. E dali a gente começou, né, a trocar mensagens, não era por celular não, tinha que esperar no culto pra gente conversar, pra gente falar. Quantos cultos na semana? Nossa, deixa eu ver, na época era graças a Deus era muito culto. Acho que na época era terça, quinta, sábado e domingo, se eu não me falha a memória. 4 cultos já. Se bem que ele trabalhava de mecânico, né, lá em São Paulo, no Brás, então não era todas as vezes, não era todos os cultos que eu podia ver ele, porque às vezes ele chegava tarde, né, aí fazia curso também, então às vezes eu não tinha possibilidade de ver ele em todos os cultos. Mas enfim, o coração já começou tum, então era que via, né, e aí ele falou assim, vamos namorar? Muita concorrência, muitas meninas, né, como? Vamos namorar? Vamos, então tá bom, vou conversar com seus pais, né, e aí ele foi pedir eu em namoro pro meu pai
pai até falou uma coisa que eu tenho até vergonha de falar, meu Deus, que eu era tão nova. Meu pai falou, não tem filho pra namorar, minhas filhas são muito novas, né? E aí ele falou assim, mas eu não vim aqui pela idade da sua filha, simplesmente pelos 14 anos dela. Eu vim porque ela é uma menina diferenciada. A conversa que a gente tem com ela não diz só os 14 anos dela. Ela é uma pessoa muito madura e isso me fez chegar aqui, ó, ai meu Deus, que emocionada, né? Isso me fez chegar aqui e pedir pro senhor, né, que eu gostaria de namorar, né, a sua filha. E meu pai falou, não é o que eu queria, que ela é muito nova, mas tá bom. Nada de ficar se pegando, não ficar pegando a mão, nem nada, não sei o que, tá bom. Né? E aí começamos a namorar. E aí, quando ele pediu em namoro, eu tinha 14 anos, faltava poucos dias para fazer 15 anos. Então, até então, não ia fazer nada nos meus 15 anos. Aí ele já falou, não, vamos fazer um bolo para ela, vamos fazer o aniversário dela. E aí ele fez, né, o meu aniversário, fez, né, o bolo, convidou as pessoas e ali a gente se juntou, ali me deu um buquê de flores maravilhoso, né? Ó, a gente fica devendo a foto desse buquê de flores que eu tenho, a foto. Então manda tá pra lá, gente, ó, edição, colocar essa foto. Viu? Tá comprovado lá, esse buquê de flores maravilhoso. E aí a gente tá aí, né? Começamos nos 14 anos, estamos até hoje. Gente, que pela graça. Eu já conheci um pouquinho, mas conhecer assim é surreal. A gente vai navegando assim na história, vai falar, gente, é Deus, a gente vê Deus em tudo. Okay. E aí, a senhora namorou por 2 anos, né? Também a gente sabe, e casou. Como que foi para uma menina, né? Porque é uma menina que tava ali entrando naquela fase de começar a usar uma roupa diferente, uma maquiagem, uma coisa, entrar e virar uma dona de casa. Como que foi isso? Olha, já pelo ensinamento, já pelo que a gente, pelo ensinamento, pela prática, né? Porque sempre assim, como é que funcionava na minha época, né? 76. E vamos crescendo. E aí, então como é que funcionava? A irmã mais velha cuidava do irmão mais novo. Então, tipo assim, a criação daquela época. Então, tipo assim, eu não tinha esse negócio, ai mãe, não quero, vou dormir até meio-dia. Não tinha, meus pais eram feirantes, né? Então 4h30 da manhã a gente já estava de pé. E se a minha irmã mais velha, meu pai depois teve muitos comércios, né? Um deles foi a avícola, que ele teve lá no Miguel Badra. E, então a minha irmã mais velha já levantava e já tinha responsabilidade administrativa, já tinha, nós somos a diferença de 4 anos, né? A minha irmã mais velha. E eu, tipo assim, não interessa se eu tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos, meu pai sempre mostrava que a gente, o trabalho, todos nós tínhamos que ser unidos, porque aquilo que nós estávamos construindo era para o bem de todos. Então, todos que pudessem fazer alguma coisa, né, para essa somatória de um bem familiar, todos deveriam cooperar de alguma forma que pudesse. Então, a minha cooperação na época era olhar a minha irmã, enquanto a minha irmã ia mexendo, né, nos frigoríficos, ela ia organizando as bandejas, né, com os frangos, né, com as coisas na navícola, né, as repartições. Eu tinha que ficar sentadinha e falar, chegou gente, não chegou, mas todos nós tínhamos a participação, né? Então, quando o pastor Arlindo, hoje, né, meu marido, o pastor Arlindo, pastor presidente, quando ele chegou e viu isso, então já era um treinamento de casa, que a gente já não tinha esse negócio de não quero fazer, vou dormir até meio-dia, e a mãe ficar lá, né, com a louça para lavar, a casa para limpar, porque hoje em dia, infelizmente, é assim que funciona, né? Então, hoje em dia, por isso que muitos relacionamentos hoje são passageiros, porque os homens não são burros, eles são inteligentes, né? Então, eles sabem a pessoa que eles querem ter para a vida inteira e a pessoa que eles querem passar o tempo. Então, isso fica uma dica aqui, né, para essa mocidade, para a adolescência, tomar esse cuidado, né? Eu prego muito isso, eu falo muito isso. Eu falo pro rapaz, você quer casar? Por que é namoro? Namoro não é para conhecer intimamente, namoro é para conhecer o dia a dia, né? Como que é essa pessoa com a mãe? Como que é essa moça hoje que você quer que se torne sua mulher amanhã? Como que ela é na casa dela? Como que ela responde para os pais dela, né? Então, tipo assim,
se você tem uma pessoa que você olha lá, você quer casar com uma pessoa, a figura da sua mãe levanta 4h30 da manhã, mas você escolheu uma pessoa que levanta meio-dia, mas você vai ficar brigando com ela? Não, você escolheu uma pessoa que dorme até o meio-dia. Tudo bem, gente, se é o que você aceitou, se é o que você quer, não fica depois casando para depois atormentar a vida um do outro, né? Então, assim, dentro dessa visibilidade que ele foi acompanhando de como eu era, de como a gente era, então, às vezes ele ia lá na Rua 12, eu estava lá na Vícola com a minha irmã, né? Então eu já via gente nessa... Foi portanto que ele falou pro meu pai, eu não estou aqui pela idade dela, eu estou aqui pelo que eu tenho observado nela, pelo que eu tenho visto ela. Então era igreja, meus compromissos, independente da minha idade, sempre eu tive essa seriedade de estar, né, participando dos cultos, ensaios, oração, né? Eu estava sempre ali. Então toda vez que ele me via, eu estava fazendo alguma coisa, estava ocupada com alguma coisa, né? E então se tornar a mulher, pra mim, assim, o que foi de diferente pra mim foi porque agora era minha casa. Não é mais a da minha mãe, né? Então era minha casa. Então a minha mãe, ela tinha muito assim, missionária Débora, se a minha mãe colocasse um copo aqui, eu fui a que mais fui criada com a minha mãe. Quem mais ficou dentro de casa, quem trabalhou muito fora, minha irmã mais velha e tal, né? E eu já fui muito criada dentro de casa. Meu primeiro serviço foi com 14 anos, 15 anos, que eu fui trabalhar numa empresa, né, na Brasbanco, lá em Suzano. E aí a minha mãe era uma pessoa que se eu fosse arrumar o armário, o copo era aqui, ela colocava juntinho. Aí quando eu arrumava, eu falava, ai, fica mais legal aqui. A minha mãe, quando você tiver a sua casa, você põe o copo onde você quiser. Por enquanto vai ficar aqui. Então, sabe, foi super legal, porque eu acabei repetindo isso com a minha filha, sem perceber, né? Hoje a Ellen tem a casa dela, tem a vida dela, mas eu acabei repetindo isso com a Ellen. Ela mudava alguma coisa em casa, ai filha, não, a mãe gosta aqui. Quando tiver a sua casa, você faz. Né? Você faz. Então, tipo assim, essa é a sensação. Então, tipo assim, ai, minha casa, minha xícara, né? Minha cadeira, eu vou pôr aqui, minha planta, eu vou pôr aqui. Mas nada que eu não levasse como ensinamento da minha querida mãe, que até hoje, graças a Deus, né, tá aí me apoiando, me ensinando todos os dias. Já não tenho a dádiva de ter mais o meu pai, né, que o Senhor levou, né, consigo, mas tá indo para quase 3 anos. Mas eu ainda tenho a minha veinha, né, que é maravilhoso. Então, assim, não tive dificuldade dessa transição. A responsabilidade dobra, não é mais o que a gente quer, né? Quando a palavra fala de sujeição, não é ser do pé, não é, mas existe um respeito, sim. Existe uma devoção, existe o limite que a mulher tem que ter, respeitando, né, o espaço do homem. E aí? É o mesmo objetivo, né? Mas é muito, muito importante o que a senhora falou, né? É a base, né? Sempre vai vir, porque a senhora já veio da educação, então não foi nada, então não tem nada diferente aqui, só que é meu. E isso é muito lindo, e tanto que o relacionamento perpetua até hoje, né? Então, pela estrutura que vem. Agora vamos falar um pouquinho agora do ministério. Como que foi o nascer da Cristo Paz para vocês? Eu falo assim, a gente sabe de toda a história, que foi um chamado, a gente viu no episódio do pastor Arlindo sobre tudo isso que aconteceu, mas como para a família foi? Porque a senhora já tinha 2 filhos, né? Eu acredito que o Michael veio nesse momento. O Michael é cosmopolense. Veio ali, nasceu junto com a Cristo Paz, mas como que esse chamado veio? Porque a gente sabe que o chamado na vida do esposo impacta totalmente na vida da mulher, que é ela que tem que edificar o lar, e isso ele impacta na educação dos filhos, na presença, porque a gente sabe que o ministério ele exige tempo, exige dedicação, principalmente no início. Como que foi tudo isso para vocês? Falar do nascimento da Cristo Paz realmente é se aprofundar nas memórias, né? Na lembrança. Quando nós morávamos em São Paulo, nós congregávamos na Unificados por Cristo, que era a igreja onde meu pai era o pastor presidente, né? E depois ficou por conta administrativa, espiritual, emocional da minha mãe, que é a pastora Maria do Socorro. E a gente sempre entende, missionária Débora, que a gente tem um chamado. Só que até então, hoje, a palavra chamado, as possibilidades da ferramenta, dessa interpretação, seja através de pregação, de outros preletores, né, de outros pastores,
hoje a mídia, né, o YouTube, o Google, né, essa inteligência artificial é uma ferramenta que qualquer dúvida que você tem hoje, você sabendo as fontes, procurar as fontes, você tem uma informação muito mais precisa do que da nossa época, né? Então, assim, antigamente falava chamado, e a gente fazia uma bagunça com chamado, com visão, com trabalhar, e, né, às vezes a gente ficava meio perdido. Mas graças a Deus o Espírito Santo sempre ajudou, nunca nos deixou desamparado. Até então, que a gente recebeu um dia uma palavra profética, não sei até onde, né, vai chegar essa bênção, né, dessa oportunidade que Deus está dando para mim hoje aqui. Mas a gente tem uma missionária que a minha mãe tem até contato com ela, chama missionária Nadir. Eu não lembro a cidade que ela está morando, que ela foi embora, né? Ela morava ali no Bada também, ela mudou para outra cidade. Eu esqueci, se eu lembrar até o final eu falo. E ela nos chamou na casa dela, a missionária Nadir, e ela profetizou, chamou eu e meu esposo e falou assim, né? Falou assim, ó, Deus fala para vocês que vocês vão ter que sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus vai mostrar para vocês. E ela falou, e nesse olhar espiritual que eu vejo hoje, eu vejo um lugar de muito verde, como uma campina verdejante. E vocês vão ser pastores de almas feridas. Até então a gente era só a irmã Eliane, com o chamado levita, ajudar na direção do louvor do grupo de criança, de mocidade, né? E o Severino, era o Severino, né, da igreja. Mas estava bom, estava ótima, porque na realidade a batata quente sempre acabava na mão do pastor presidente da época, né? Então, nossa, muito bom. Mas agora, com essa palavra profética, a gente sabia que era uma responsabilidade chamando para um particular de uma responsabilidade, não de olhar de um peso no ombro de alguém que você é submisso, mas que agora isso iria, a responsabilidade iria dobrar-se. Enfim, a gente veio para cá, não viemos já empolgado, mas pelo contrário, quando Deus dá algo para você, que você já vê a experiência dos outros que é muito séria e pesada, você meio que se faz de som e surdo. Deus falou, né? Mas tá bom, ele nem tá falando mais nada. Sabe quando a mãe fala assim, viu? Vem cá, né? Ó, vai lavar a louça. Aí você dá um de bobo, né? Fica lá, aí tem que lavar a louça, eu sei disso. Tá bom, uma hora eu vou lá lavar. Aí, minha mãe não falou nada, ai que beleza. Então meio assim, sabe? Deus falou que a gente ia ser pastor de alma vida, mas até agora ele não falou mais nada, aí vamos deixar assim, nem lembra ele. Tinha os meninos já nessa época? Quando eu vim pra cá, eu já tinha o Alex e a Ellen com 6 meses. Nossa, não havia. E aí a gente chega, vamos, né? Aliás, você vem de São Paulo pro interior, que às vezes você fala interior, aí imagina uma roça, né? Uma coisa que você vai com um burrinho, já volta com 2 vacas já, né? Então assim, São Paulo em questão de comércio, em questão de vida financeira, embora ali mais você ganha, mais você gasta, né? Mas enfim, a gente era acostumado com, não tinha que você não negociasse. Lá em São Paulo você só não negocia mulher, filho e marido e ministério e casamento, né? Mas o resto você vai com um carro, você volta com 2, ou você vai com uma bicicleta, você volta com uma moto, ou você vai com a moto, volta com uma bicicleta. São Paulo sempre foi muito assim, questão de comércio muito bom. E a gente veio pro interior achando que era a mesma pegada, né? Então assim, a gente sofreu muito para achar o nosso lugar, né? A gente já tinha nosso lugar em Deus, mas às vezes as pessoas pensam que o chamado Deus falou vai estar tudo ali, já à vista, já vai estar tudo pronto. Então é tanto que a palavra profética foi, a gente entende que o Senhor chamou Abraão, né? Sai da tua terra para a tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Então ele foi mesmo na confiança da palavra de Deus, né? Então assim, a gente foi, a nossa sustentação de fé desse novo, porque quantas vezes não deu vontade de voltar para trás? Primeira vez, missionária Débora, que eu nunca tinha saído debaixo da barra da saia da minha mãe ou da minha família, né? Casadinha de nova. Então assim, eu jamais pensava em sair de perto da minha família.
E ele também, né, a mãe, a família morava, né, também lá no Miguel Badra. E a gente se viu de repente, a promessa que era um mandado, agora nós estávamos dentro desse barco, não podia ir para Tarsis, né, tinha que ir para Nínive, né? E aí a gente entrou nesse propósito, não foi fácil. Viemos, a princípio a gente veio com uns amigos, né, da igreja, que foram membros da igreja do meu pai na época, que era o Edson Santos, que já até cooperou com a gente lá em Paulínia, a Kelly, né, a irmã Nicéia, a Elaine, Eliane, toda a galerinha do nosso tempo de igreja. E a gente veio morar pra cá com eles em Paulínia, porque Paulínia era tudo difícil, gente. Você sai de um lugar que você tem acesso ao aluguel tão baratinho, de repente você vem pra Paulínia, que já é chamada Cidade Feliz, porém cidade do petróleo, né? E que não era fácil. Paulínia fala que é uma cidade que ela te empurra a crescer. Ou você cresce ou ela passa em cima de você, né? Então, assim, a gente veio com conhecimento totalmente oposto do que a gente estava vivendo. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Não foi fácil, vou me encurtar aqui, né? Não foi fácil, mas porém a gente iniciou fazendo cultos na garagem, porque a gente começou a ver, de fato, não a preocupação de abrir a Cristo é Paz com um nome, mas a necessidade das almas. Quando a gente veio muito focado do porquê do nosso chamado, que era curar almas feridas. Então, quando a gente chegou, a gente começou a ver essa necessidade de perto. Então, nós começamos a fazer culto lá em Paulínia, na garagem, né, com a irmã Nicéia, com o Edson, na casa do pai da irmã Nicéia. A gente começou a fazer culto e Deus foi trabalhando, e ali Deus, né, daqui a pouco a gente estava orando com outras pessoas de outras denominações. E foi uma época muito bacana, até que a gente veio para Cosmópolis, mudamos de Paulínia para Cosmópolis. E aqui Deus nos abençoou muito, aqui tivemos a nossa primeira casa, né? E aqui Deus honrou a nossa vida financeira, Deus foi nos abençoando. E foi aqui, né, nós começamos com o pastor Valdeci, que eu acredito que hoje ele esteja no Rio de Janeiro. E nós começamos com a igreja, nós fazíamos culto na casa do pastor Valdeci. E o pastor Valdeci precisou ir embora, a esposa faleceu, né? Era uma bênção a esposa dele. E nós estávamos debaixo da cobertura do pastor Valdeci. E até então a esposa do pastor Valdeci faleceu, ele teve que ir para o Rio de Janeiro com os filhos. E até o ministério já estava funcionando. E ele falou assim: pastor, hoje o irmão Arlindo, você não vai ser mais o irmão Arlindo, nós vamos te levantar como pastor da obra do Senhor, a obra de Deus, né, necessita, e você, né, Deus, eu creio que Deus tem te capacitado, e você a partir de hoje vai ser o pastor presidente, vai ser o pastor da igreja, e você vai cuidar das ovelhas, porque eu preciso ir para o Rio de Janeiro, mas eu sei o homem que Deus está chamando, que Deus está sendo. Então Deus tinha falado, mas a gente não sabia como que ia acontecer, porque aqui não tem, você vai ser ungido porque alguém te conhece, te acha legal, e você vai ser ungido. Então realmente veio de uma história, de uma confirmação de uma palavra profética lá em São Paulo. E aí surgiu a Cristo é Paz. Gente, que incrível. Olha, nem eu que estou nesse ministério, acho que vai fazer uns 10 anos, conhecer a história tão profunda, e isso é incrível, conhecer cada detalhe que Deus vai trabalhando, Deus vai agindo, e quando Ele promete, é o que a gente vê, Ele é fiel para cumprir. Quando a gente não vê alternativa, Ele vai lá e dá um jeito e cumpre. Nisso que a nossa fé se firme, e a gente vê isso todos os dias. Então hoje vai para o ministério com quase 30 anos, né? Vai chegar a 30 e muito mais. E vivendo isso, exatamente, curando pessoas, trabalhando em pessoas que não tinham nada para oferecer. Eu, volto a dizer, mas próximo pro capítulo dessa história, cheguei aqui sem ter nada, absolutamente nada para oferecer, e Deus foi trabalhando e mudando através da vida de vocês dois. Então, assim, o ministério é vocês dois. Então, pela estrutura, pela história, e conhecer esse outro lado é muito edificante pra gente, que a gente vê debaixo de quem a gente tá. Não é simplesmente eu olho os meus pastores, eu não sei, meus pastores têm história, têm legado. Eles trazem isso e vivem a verdade de Cristo. E isso é muito maravilhoso. É lindo mesmo. Eu fico assim, maravilhosa. E eu vou chorar também, porque eu sou dessas. Mas, pastora, eu tô muito grata a Deus por essa oportunidade de conhecer esse lado e conhecer essa essência da igreja a qual eu faço parte, da igreja que me acolheu com tanto carinho, tanto amor, e que eu quero levar o nome de Cristo para sempre, sempre.
E hoje eu queria que a senhora desse 2 mensagens. A senhora citou aqui sobre o seu pai, o Sr. Espina, que passou um tempo aqui com a gente nesse novo momento, deixou um legado incrível, né, ensinamentos incríveis, que era um homem de Deus, que teve seu processo, teve sua vida, mas isso não tirou a essência dele. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse legado do pastor Espina sobre a sua vida, e depois uma mensagem para os nossos, né, nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanharam até aqui, diretamente de Deus, sobre a vida da senhora. Falar sobre meu velho, meu querido velho. Meu pai. Falar do pastor Espina e falar do meu pai, para mim, são 2 pessoas espetaculares. As pessoas falam muito que eu pareço com ele. O meu pai, ele foi um homem muito autêntico. Não foi um homem que deixou de ter defeitos, não foi um homem que deixou que não falhou, mas até na nossa educação como ser humano, como educação eclética, é gozado que o auge que ele nos ensinou foi a época que ele estava mais firme, mais fundamentado. Meu pai era um homem zeloso com as coisas de Deus. A minha história e de todos os meus irmãos, a gente cresceu com um pai que você via ele inalando igreja, respirando igreja, não respirando sistema, não respirando opiniões de pessoas, de formações já de outras igrejas que já existia na época. Mas o meu pai, ele pagou o preço por ele ser quem ele era. Meu pai era muito autêntico em tudo que ele fazia. Ele não se preocupava com opiniões dos outros, ele se preocupava com a opinião de Deus. O que Deus pensava dele, a ação que ele ia tomar, porque Deus estava vendo ele. Ou as ações que ele fosse tomar, ele falava: se o Senhor estivesse aqui, se fosse o Senhor agora, como é que o Senhor ia agir? Então me ensina a agir, para estar dentro do propósito que o Senhor me chamou para ser. E nesse chamado do meu pai, se você for em Suzano, você vai ver muitas igrejas de pé, muitas pessoas que o meu pai levou o evangelho puro e genuíno. Um evangelho que meu pai não está mais aqui, mas o testemunho dele como um pastor. Hoje a gente tem o pastor Devani nas redes sociais, Devani Rocha. Nossa, que história linda da conversão deles. O pastor Devani está lá firme e forte, pregando a palavra do Senhor. Nós temos aqui em Paulínia Edson Santos, a família, né, que meu pai levou a palavra e que está lá firmado no Senhor. Então, o meu pai, cada lugar que ele foi, ele não se preocupou em levantar a bandeira unificados por Cristo. Mas o meu pai levantou a bandeira de Cristo na vida de muitos lugares que ele passou. E quando se levanta a bandeira de Cristo, missionária Débora, vai ficar erguida. Ninguém tem poder de derrubar a bandeira que Deus levantou. E esse é o legado mesmo que a gente vê no pastor Espina, independente. A humildade dele era algo nítido, sabe? O ensinar era tão nato que simplesmente no conversar, num obrigado que a gente falava, ele estava ensinando humildade. E nos meses que ele ficou aqui, a gente pôde aprender isso. Então, assim, experiências que a gente leva para o resto da vida, né? São detalhes, são segundos, mas que você absorve e você fala: não, isso que é Cristo, isso que é transmitir Cristo. Não é só uma placa de igreja, não é só um movimento, não. É a morte de um Cristo que não pensou em nada, que só se entregou. Então a gente viu isso muito no pastor Espina, no tempo que ele teve aqui, o legado dele. E o legado que ele deixou para a família. E hoje ele tem uma família totalmente, cada um seguindo o seu caminho, seguindo o seu propósito, mas um caráter de Cristo levando sempre os ensinamentos. Os últimos dias de vida eclética, da volta dele, né? Da volta dele num lugar consagrado ao Senhor. Ele sempre foi muito grato a esse ministério. Ele sempre, eu sinto muita falta dele quando eu ia conversar algumas coisas com ele. E a palavra-chave do meu pai: filha. Quando ele falava filha, esse filha vinha um ensinamento para ficar para a vida. E eu lembro que ele
no tempo de seu ministério, Unificados por Cristo, ele falava assim, ele pregava e dizia assim: não importa se um dia eu cair, se um dia eu falhar, vocês estão firmados em Cristo. Não importa o que aconteça comigo, mas vocês têm que estar firmados na rocha. Vocês têm que estar firmados em Cristo. E realmente, o tombo que ele levou, porque eu acredito assim, mais você cresce, mais risco de cair você tem. E hoje, você falou, né, de deixar uma palavra. Eu já quero pegar o gancho dessa experiência. E é uma experiência que eu, aos meus 4.9, eu posso dizer que Deus sempre chama a gente para aprender. Não importa quanto tempo que você sabe. Para Deus a nossa sabedoria é nada. O que a gente sabe, não sabe nada. Se a gente não escolher como Maria escolheu, se assentar aos pés do Senhor, escolher a boa parte, porque hoje parece que a boa parte é casa, a boa parte é carro, a boa parte é uma conta poupuda, a boa tarde é uma faculdade, a boa parte é uma faculdade, é um status que vai passar. Mas o Senhor está nos chamando para fazer como Maria. Para tudo. Se assenta aos meus pés. Vem aprender comigo, que sou manso e humilde de coração. Sabe, a gente tem que tomar cuidado para não ficar pregando muito para os outros e não trazer nada para a gente. Não adianta a gente alimentar os outros e não ser alimentado. Porque a gente vai ficar desnutrido, anêmico, com uma aparência de fortificado. E lá dentro só quem nos conhece é Deus. Então eu quero dizer, é tempo de amar mais. É tempo de perdoar mais. É tempo de orar mais. É tempo de observar mais os estatutos do Senhor. Para não ser guiado por sistema, não ser guiado por status, não ser guiado por aparência, mas ser guiado pela voz do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero agradecer a Deus por esse espaço, quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Gente, incrível. Que bênção. O tanto que a gente aprendeu aqui hoje é ensinamento para a eternidade. Vocês possam ter acompanhado esse momento, conhecendo a nossa atmosfera por um outro lado, de uma forma real, né? Mulher de Deus que traz esse legado incrível, mas que carrega também experiências, dores, mas que fizeram ela crescer, que nunca fizeram ela parar, nunca fizeram desistir e nunca fizeram se render ao que pedem, ao que impõem, e sim viver a verdade de Cristo para sempre. Muito obrigada, pastora. Eu que agradeço. Volte sempre, a nossa casa está aberta. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, até a gente. próxima. Deus abençoe. Até mais.